É claro que essa prisão indevida acende um sinal de alerta para o Bolsonaro, porque ela parece confirmar aquelas lições da fábula sobre a tirania dos suínos. Se o Brasil fosse a granja de George Orwell, o Bolsonaro estaria na mira dos porcos. Fala galera, beleza? Márcio Andrade aqui e no debate de hoje o assunto é sobre a prisão do Braga Neto, busca e apreensão e a prisão do Braga Neto pela Polícia Federal. Tá? Já vou logo adiantando que o Caio Coppola dá um show nesse debate, então é necessário que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, porque aqui é o Boletim Coppola News. Eu começo este bloco pelo Coppola. Tudo bem, Coppola? Prisão de Braga Neto, para você, é sinal de alerta de que o próximo é Bolsonaro? Olá Basília, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Vamos começar por um pouquinho de ficção. Na fábula do George Orwell, A Revolução dos Bichos, os animais de uma granja se revoltam contra a exploração do seu trabalho e, depois da expulsão dos seres humanos, os porcos passam a liderar esses bichos com base em 7 mandamentos, como se fosse a constituição deles. Uma dessas leis diz o seguinte: nenhum animal dormirá em camas. Contudo, com o passar do tempo, os porcos começam a tiranizar os outros bichos e a colecionar uma série de privilégios. E uma dessas regalias é justamente o sono confortável em camas. Aí alguns animais contrariados cobram uma explicação sobre essa conduta indevida e é o eloquente porco Garganta quem esclarece a nova interpretação a esse mandamento. Ele diz o seguinte: a cama é meramente o lugar em que se dorme. Olhando bem, um monte de palha no estábulo também é uma cama. Na verdade, a lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. E nós, os porcos, retiramos os lençóis das camas da casa e dormimos entre os cobertores. Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas, seriam? Nós precisamos estar descansados para cumprir a nossa missão. Será que alguém quer os humanos de volta? Pergunta o porco. Ou seja, essa fábula nos ensina que há certos porcos que reinterpretam a lei a seu gosto, sob pretexto de defenderem o interesse comum dos animais. E também há certos porcos, como o suíno Garganta, que estão sempre apostos para defender de forma até bem eloquente a perversão da lei. Isso posto, vamos à lei e vamos aos fatos. Código de Processo Penal, artigo 312, parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Qual seria o fato novo e atual que ensejou a prisão de um general de 4 estrelas com uma biografia repleta de serviços prestados à nação? A confirmação, em depoimento, de uma ligação telefônica dos pais do delator para o investigado, ocorrida há mais de um ano, cujo conteúdo é desconhecido. E esses são fatos sobre os quais a Polícia Federal já tinha conhecimento desde fevereiro de 2024. E também, além de tudo isso, um pequeno questionário apócrifo não datado, que foi encontrado nessa mesma época e que supostamente fazia referências bem vagas e bem genéricas ao conteúdo da primeira versão da delação. Foram 3 versões. Contudo, a autoridade policial usou toda a sua criatividade, supôs que o conteúdo dessa conversa não foi republicano e classificou toda essa interação como uma tentativa de obstrução de justiça. E aí, a lógica exige certas explicações que o jornalismo preguiçoso esquece de cobrar. Vamos lá. Fazer perguntas sobre o conteúdo de uma delação premiada, como a imprensa costuma fazer para depois publicar, é obstruir a justiça? Perguntar é crime? Aliás, como é possível colocar em risco uma investigação que já foi concluída, com direito ao relatório final de 900 páginas? Qual o perigo que a liberdade desse general representa para este processo nesse momento? Como a gente sabe, a prisão preventiva não é uma forma de punição, ela é uma medida cautelar excepcionalíssima para assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, mesmo que tivesse havido, num passado distante, uma tentativa de obstrução de justiça, como sugere aí a fértil imaginação de certas autoridades, essa obstrução jamais poderia ser remediada com a perda da liberdade de um investigado condecorado, sem antecedentes criminais e que já teve até o passaporte retido. Então, na opinião de muitos críticos e juristas,
Nós estamos debatendo uma prisão ilegal, decretada por um juiz impedido, ensejada por uma delação forçada, no âmbito de um inquérito inconstitucional sobre um crime inexistente. Afinal de contas, não houve tentativa de golpe, porque isso exigiria, de acordo com o Código Penal, artigo 359, o emprego de violência ou de grave ameaça. E não houve nada do tipo. Portanto, é claro que essa prisão indevida acende um sinal de alerta para o Bolsonaro, porque ela parece confirmar aquelas lições da fábula sobre a tirania dos suínos. Se o Brasil fosse a granja de George Orwell, o Bolsonaro estaria na mira dos porcos. Seguindo aqui a atuada retórica do debatedor Coppola Cardoso, a gente pode dizer que não se dá pérolas para os porcos, nem medalhas e méritos a qualquer um. A pergunta para você é a mesma na medida do outro debatedor. A prisão de Braga Neto, na sua avaliação, é sinal de alerta para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olá, Basília. Olá, Caio. Eu estou achando essa discussão fascinante, Basília. E eu estou embriagado em ouvi-la. Por quê? Mais da metade dos presos brasileiros são presos provisoriamente numa situação de prisão cautelar. E eu lhes garanto, com base na minha experiência forense, e peço que vocês consultem outros criminalistas, que a maior parte desses presos foram presos preventivamente com critérios muito mais elásticos do que este que foram determinados nessa prisão. E, no entanto, aquelas pessoas que muitas vezes se erguem hoje contra a decisão que foi tomada contra o general Braga Neto, dizem que aqueles lá têm que ficar lá. Tem que abrir mais vagas em presídio, que a lei está sendo cumprida naquele caso. Bem, a lei é igual para todos. O critério de lá é o critério de cá. Não adianta eu olhar a lei de acordo com as minhas simpatias político-ideológicas. Muito bem. Feita esta primeira ponderação, vamos aos fatos. O Braga Neto já havia sido indiciado por várias situações, dentre elas o fato de ter sido encontrado na sede do PL um documento com seu assessor que mostrava questões atinentes à delação do senhor Cid e as respostas que ele teria dado. Diz a Polícia Federal, naquele relatório, depois o despacho de Alexandre de Moraes, que isso se coadunava exatamente com tudo aquilo que foi visto. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que ele participava da tentativa de golpe. Golpe, sim, tentativa. Por quê? Porque estava previsto a aniquilação física do presidente do Supremo, presidente da República, do vice. Estavam previstas uma série de situações que não se consumaram, é fato, mas a tentativa que é punida. E dizer que assassinato ou outras coisas não são violentas, eu acredito difícil de ser sustentado. Mas seja como for, vamos olhar os fatos como eles são. O elemento contemporaneidade existia nesse caso? Veja, aconteceu um ano atrás. Só que a delação de Cid teve que ser complementada a posteriori, em 2 depoimentos. E é no último depoimento que ele confirma situações em que houve a tentativa de obstrução por parte do general. Ora, esse procedimento fala, bom, estamos aqui em curso, então, portanto, pode haver risco de que com essa nova situação, aquele que lá fez, cá agora também fará. Ou seja, a contemporaneidade, a meu ver, está dada, está posta. Mas ainda, vamos tentar observar este contexto todo, daquilo que está posto, que está afirmado. A investigação não acabou. Não acabou. Há fatos que estão ainda sob sigilo. A investigação continua. Vejam, eu posso decretar uma prisão preventiva mesmo que a investigação não terminasse. Se houvesse uma tentativa de comprometer, atingir testemunhas, desvirtuar fatos, não. Mas a investigação continua. Não é correto afirmar que ela acabou com aquele relatório. Não, ela continua. Há fatos ainda em sigilo, há fatos ainda sendo investigados. Portanto, me parece perfeitamente adequado e justificado que se possa dar uma prisão preventiva diante desses elementos da situação posta de continuação da própria delação que teve que ser corrigida quando a primeira houve evidências claras, inclusive documentais, de que o general Braga Neto tentava efetivamente saber o resultado daquilo que Cid falava. Aliás, quem confirmou isto foi o próprio assistente de ordem Jair Bolsonaro, o Cid, que confirmou textualmente a situação. Não fosse ele confirmar, haveria um documento para ele ser confrontado. Um documento achado, escrito, documento.
É claro que o ministro Múcio foi bastante prudente e correto na sua fala ministerial. Ele disse que espera que tudo seja esclarecido, como o próprio presidente Lula disse, ele tem direito a contraditória e ampla defesa. E tem, isso tem que ser respeitado. Agora, isto não elide a correção, rigorosa correção dessa decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, uma correção que em centenas de casos, milhares de casos, não acontecem, infelizmente, colocando pessoas através das grades e não há nenhuma grita acerca disso. Você pode ver aí que, para fazer ali uma introdução ao seu comentário, Caio Coppola citou George Orwell. Quem foi George Orwell? Ele era um britânico, ele era também escritor, jornalista, ensaísta, e ele fazia ali à sua época duras críticas aos regimes totalitários, aos regimes ali de opressão, os regimes de autoritarismo, de controle social. Então o George Orwell, ele tinha essa pegada até por conta da sua própria experiência em guerra. Então ele teve participação em guerra, inspirado aí na sua participação pessoal ali, ele fazia essas duras críticas a estes regimes ali da época, e principalmente ali o stalinismo ali de Stalin na União Soviética era um principal regime que ele fazia crítica, porque ali ele era da época ali dele. Ele fazia duras críticas a esses regimes à época e principalmente ao stalinismo. Então, para criticar o stalinismo na época ali da União Soviética, ele resolve escrever uma obra, ele resolve escrever uma fábula satírica. E é nessa fábula satírica que ele escreve, que se passa em uma fazenda com os animais. Então os animais, eles tomam o poder dos humanos, e por isso que o nome dessa obra se chama A Revolução dos Bichos. Então os animais tomam o poder dos humanos ali para fazer a sua revolução. Então os animais eram liderados pelos porcos, né? Então os porcos eram os líderes ali daquela revolução dos animais, segundo a fábula que foi escrita ali por George Orwell. Então esses animais tomam o poder, chegam ao poder, liderados ali pelos porcos, e ao chegar ao poder, eles se embriagam do poder. A cúpula, ou seja, os líderes, começam a explorar os outros animais. Eles começaram a ser autoritários, eles começaram a se corromper. Quando isso acontece, alguém tem que ser explorado, evidentemente. Então foi isso que aconteceu. Aí na tal Revolução dos Bichos, os líderes começaram a se corromper, começaram a ter uma postura autoritária. A tal revolução foi por água abaixo, porque quando isso começa a acontecer, aí já era. Fim de jogo. Essa tal revolução, daí que surgiu aquela frase em que todos os animais são iguais, mas que alguns animais são mais iguais que outros. É uma frase super conhecida de George Orwell, ficou famosa aí na boca de muita gente, de muitos simpáticos a essa obra, A Revolução dos Bichos. Portanto, é importantíssimo que você leia essa obra, porque essa obra mostra aí, apesar de ser uma fábula satírica ali do George Orwell, essa obra, ela traz à tona, ela mostra como esses regimes autoritários, eles sempre existiram aí na história, né, em alguns períodos da história aí, e como a gente pode ver isso aqui hoje. A gente pode ver isso, alguns regimes autoritários, né, de controle social, e a gente não precisa ir muito longe. O próprio Brasil já está com características de um regime autoritário, de um regime com características muito fortes de controle social. Então é muito atual, a gente está vivendo na pele isso que o George Orwell escreveu ali na Revolução dos Bichos. Isso está nítido. Então é importante que você leia essa obra. Quando você lê a obra completa, você vê o quão é importante, né,
e o quão presente estar ali é tudo aquilo que está escrito nos dias de hoje. Logo, é uma obra importantíssima aí para a história contemporânea, porque ela mostra até hoje o que vem acontecendo já há algum tempo. É importante, então, que cada um que queira ler, vá atrás dessa obra e leia. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário aí se você já leu a obra ou não, A Revolução dos Bichos, e a gente se vê aí em uma próxima oportunidade. Beleza? Até breve, valeu!